tanto a se dizer, tanto a se fazer, aos que caminham a sofrer sem esperança. A esta geração vou estender as mãos, ser canal de transformação aos que precisam, e assim plantando, multiplicando, eu vou anunciar ao Brasil, proclamar que a esperança está no Filho de Deus. Só Jesus Cristo salva, só nele há respostas para um mundo em escuridão. Eu vou me envolver, a ele obedecer, com tudo aquilo que tenho eu proclamarei. Só Cristo é o caminho, a verdade e a vida, a ponte que leva a minha voz erguei, joelhos dobrarei, pelos perdidos clamarei, e aos que no campo estão, vou com meus dons e bens, com minhas mãos e pés, testemunhar
Que bom que você está aqui. Que bom que podemos nos unir em oração e para meditar na palavra de Deus. Eu quero lembrar a você que nós estamos pensando no tempo do Advento, do Natal, esse tempo de espera que vai gerando expectativa e vai preparando o nosso coração para uma verdadeira celebração na presença do Senhor, que seja digna do Senhor e que abençoe de fato a vida daqueles que estão celebrando. Eu quero lembrar também que neste tempo de celebração é tempo de nos lembrarmos do outro, daquele que está enfermo, carente, que está necessitado, que está passando por lutas ou provações. Todos esses são motivo de oração, são motivos de intercedermos. C.S. Lewis diz que orar é dizer eu te amo, é abraçar alguém à distância. E não há forma mais poderosa de alcançar esta pessoa e de ser bênção na vida dela do que interceder por ela. O nosso Deus, o Todo-Poderoso, é quem ouve a nossa oração e é quem age em favor daqueles que o buscam, daqueles que são necessitados do poder dele. É quando acontece na nossa vida aquilo que o salmista diz, que o Senhor nos cerca por trás e por diante, e sobre nós coloca a sua mão. É quando nós aprendemos e experimentamos que o Senhor nos conduz às águas tranquilas, aos pastos verdejantes. E mesmo quando temos que passar por um vale de sombra e morte, nós percebemos a sua presença conosco, o seu cajado e a sua vara a nos guiar, a nos proteger em todo o tempo. É assim que nós então temos essa certeza, o nosso coração se alegra e se pacifica na verdade de que o Senhor é o nosso pastor, o Senhor é quem tem cuidado de nós e por causa disso não vamos ter falta de nada, nem da sua companhia, nem da sua proteção, nem do seu poder, nem da sua provisão. O nosso Deus é esse Deus a quem buscamos neste momento. Nós nos unimos para buscá-lo. Esse tempo que nós passamos juntos aqui, meditando na palavra de Deus, tentando permitir que o texto simplesmente traga verdades ao nosso coração, é um tempo de celebração na presença do Senhor. É um tempo de que a nossa mente e o nosso coração sejam curados por este tempo de estarmos juntos na presença do Deus que nos ouve. Eu queria convidar você então, tendo essa lista de necessidades, de pessoas pelas quais orar, pedir também, e como último pedido, para que a nossa mente seja purificada, seja depurada, que a nossa visão seja precisa sobre este tempo do Natal, sobre este advento que celebramos, sobre esses 25 dias que temos meditado diariamente sobre o que é que nós estamos celebrando. Quero te convidar a orar então para falarmos com Deus e colocarmos todas essas necessidades na presença dEle. Vamos fechar os nossos olhos e orar? Deus querido, nós te agradecemos mais uma vez o privilégio de entrar na tua presença. No nome precioso do Senhor Jesus é que ousamos fazer isso. E vimos, ó Deus, para colocar diante de ti aquilo que nós somos. Te pedimos que o Teu Santo Espírito venha iluminar a nossa mente para compreender a Tua vontade, que o Teu Santo Espírito venha nos infundir de poder para viver a Tua verdade, a Tua vontade na nossa vida. Ó Deus, visita aqueles que estão nesta hora enfermos, precisando de uma cura física, ó Deus. Usa o Teu poder, a Tua providência, ó Deus, para alcançar e abençoar estas pessoas. Nós te pedimos nesta hora, ó Deus, que o Senhor venha iluminar a nossa mente para compreender os relacionamentos que precisam ser curados, que precisam ser tratados, ó Deus, para que o Senhor seja glorificado, para que haja curas, haja saúde, ó Deus, na nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, ó Deus, em toda a nossa vida. Que o Senhor tome conta e todos os espaços, ó Deus, da nossa vida, com a Tua vontade. Ó Deus querido, que este tempo que temos meditado diariamente sobre a Tua chegada ao mundo, a este mundo, que isso possa ser renovador e transformador em nossa vida. Ó Deus, alcança quem nesta hora ora comigo, se une em oração comigo.
O Senhor conhece as necessidades de cada um, vai ao encontro delas e supre, ó Deus, no teu imenso poder, na tua imensa misericórdia, nos alcança. É a nossa oração desde já, agradecidos por tudo que o Senhor já tem feito e há de fazer, no nome precioso e poderoso do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus te abençoe, que este tempo de advento, de espera, desta expectativa gostosa, para podermos celebrar a chegada do nosso Salvador, venha iluminar e trazer alegria e felicidade no seu lar. Que Deus te abençoe. A luz da vida. Houve um homem chamado João, enviado por Deus para apontar o caminho para a luz da vida. Ele veio dizer a todos para onde olhar, em quem deviam crer. João não era a luz. Ele estava ali para mostrar o caminho para a luz. A luz da vida era verdadeira. Cada pessoa que entra na vida é conduzida à luz. Ele estava no mundo e o mundo existe por causa dele. Mesmo assim, o mundo não o acolheu. Ele veio para o seu povo, mas eles não o quiseram. Mas houve os que o quiseram de verdade, que acreditaram que ele era o que afirmava ser e que fez o que disse ter feito. Ele fez deles seu povo, os filhos de Deus. Filhos nascidos de Deus, não nascidos do sangue, não nascidos da carne, não nascidos do sexo. A palavra tornou-se carne e sangue e veio viver perto de nós. Nós vimos a glória com nossos olhos, uma glória única. O Filho é como o Pai, sempre generoso, autêntico do início ao fim. João apontou para ele e disse: Este é o Messias que eu afirmei que viria depois de mim, mas de fato é superior a mim. Ele sempre foi maior que eu, sempre teve a primeira palavra. Todos sempre vivemos de sua generosidade, recebendo dádivas, uma após a outra. Coloque o seu olhar no lugar certo. Talvez essa seja a exortação mais pertinente para o nosso tempo. Tempo em que o egocentrismo e o individualismo têm se exacerbado na nossa sociedade. Tempos em que cada um olha para o seu próprio umbigo. Lembro do filósofo Martin Buber, ainda no século XIX, falando sobre o eu-tu e o eu-isso, desenvolvendo a ideia de que nós, nos nossos relacionamentos, coisificamos as pessoas. Olhamos para o outro como um meio para alcançarmos ou para satisfazermos os nossos próprios anseios, os nossos próprios desejos, os nossos próprios gostos. E ele desenvolve então a ideia de que nós precisamos manter um diálogo, precisamos ter um encontro com o outro, precisamos olhar o outro e percebê-lo como um outro igual a mim. Eu e tu somos iguais, e é nesse encontro de iguais que acontece o amadurecimento, acontece o desenvolvimento de ambos, o diálogo entre essas pessoas. É este encontro dialógico que pode fazer as pessoas crescerem. Veja que isso foi feito no século XIX e nós continuamos vivendo em tempos em que cada um olha para o seu próprio umbigo, em que cada um, o grande desafio da humanidade é satisfazer os seus anseios, os seus desejos, os seus sonhos e projetos, de tal maneira que passa neste ambiente, por exemplo, a ideia de que ter filhos é um grande problema, porque filhos dão trabalho, dão despesas, dão preocupações e isso tudo atrapalha os meus sonhos e projetos, a minha própria felicidade. Ao mesmo tempo, a palavra de Deus diz que os filhos são bênção do Senhor, são um presente que Ele nos concede. Veja que contradição no mundo que nós vivemos. Bênção do Senhor é um grande problema para esse tempo no qual nós vivemos. O espírito deste tempo, o espírito desta época, prega estas coisas. E nós vivemos um momento, vivemos esta expectativa de celebrarmos este advento, este tempo em que nós
precisamos aprender a sair de nós mesmos, parar de olhar para o nosso próprio umbigo, sair dessa situação ensimesmada, onde cada um busca o seu próprio proveito, onde cada um olha para o outro como se o outro fosse um meio de alcançar algo para a sua satisfação. O advento do Natal é uma exortação, é um convite a percebermos isso. Pense, por exemplo, em João Batista, aquele que foi precursor de Jesus. João Batista tinha uma única ambição: cumprir a sua missão. Veja que João, em algumas ocasiões, foi identificado como sendo ele o próprio Messias, e ele tinha seguidores ao seu redor, e ele então teve a oportunidade de se beneficiar dessa situação e dessa posição na qual estava. Mas João é aquela pessoa que está centrada, sabe qual é a sua missão, e a sua ambição é cumprir esta missão. E é por isso que quando ele é questionado, ele diz: eu não sou o Messias, eu sou aquele que é a voz do que clama no deserto, aquele que prepara o caminho para aquele que há de vir, e aquele que há de vir, eu não sou nem digno de desatar as correias das suas sandálias. João sabe exatamente quem ele é, onde ele está e o que ele precisa fazer. Ele sai de si para poder olhar e apontar: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não sou eu, é a Ele que vocês devem ir, é a Ele que vocês devem adorar. João é capaz de sair de si mesmo, de colocar o seu olhar no lugar certo e por isso apontar para outras pessoas que elas também o fizessem. Olhem para o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É por isso que o escritor aos Hebreus, diante das perseguições que tantos sofriam, diz: fixem o seu olhar em Jesus, em Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da sua fé. Em outras palavras, ele está dizendo: olha, coloquem o seu olhar em Jesus, porque ele é o responsável pela fé que vocês têm, desde o começo até o final. E ele dá então aquela nuvem de testemunhas, faz aquele relato, cria aquela lista de pessoas que viveram pela fé, que colocaram o seu olhar, que fixaram o seu olhar nas promessas de Deus e no Deus que fez as promessas. Ele era digno de confiança. Nós precisamos e passamos por tempo em que precisamos sair dos nossos próprios lugares, precisamos sair do nosso lugar de fala para compreender o outro, mais do que defender a nossa própria posição, a nossa própria experiência, enxergar solidariamente a miséria que está vivendo o outro. Por isso que a palavra de Deus fala sobre misericórdia. Misericórdia é quando a miséria, a tragédia do outro, dói no nosso coração e nos move em direção ao outro. A nossa sociedade parece que é um exemplo claro daquilo que Jesus relata na parábola do samaritano, quando fala sobre aqueles dois homens que antes passaram por aquele homem que havia sido atacado por assaltantes e havia sido deixado quase morto à beira do caminho, e eles passam ao largo. Eles têm responsabilidades, eles têm valores, eles têm obrigações, eles têm compromissos, e eles não podem deixar o seu caminho para cuidar daquele que está caído ao lado. Jesus fala deste coração bom que para o seu caminho, para as suas questões, para poder olhar o outro, ver a necessidade do outro, sair de si mesmo e doar-se para o outro. O Natal é um convite para que a gente seja capaz de fazer isso, porque olha para o que Deus fez. Deus deixou o seu trono de glória e Jesus encarnou num ser humano, numa criança, como qualquer um de nós, e viveu todas as limitações, as lutas, todas as provações, todas as tentações que qualquer um de nós vive, para poder se identificar conosco, reconhecendo a nossa miséria, a tragédia na qual nós vimos parar por conta do pecado. O nosso Deus fez isso, olhou com olhar de misericórdia para nós, viu a nossa miséria e veio ao nosso encontro. Este é um convite para que eu e você possamos sair, como eu disse, deixar de olhar para o nosso próprio umbigo, deixar de viver essa vida em si mesmada,
deixar de viver essa vida egocêntrica, individualista e possamos ir em direção ao outro, como o nosso Deus fez. Aliás, o convite ou a exortação de Jesus é para que os seus discípulos saíssem pelo mundo e proclamassem essa salvação que há em Cristo Jesus, porque vocês receberam de graça. De graça vocês também devem dar. Vocês foram alcançados, não se mediu o tamanho de pecado de ninguém, simplesmente se transbordou graça sobre vocês. Levem esta mensagem a todas as pessoas. Olhem para aquele que está caído à beira do caminho. Olhem para aquele que está olhando para o lugar errado, colocando a sua visão no lugar errado. Eu não tenho absolutamente nada contra o peru, o chester, o panetone, as sobremesas, a festa, a celebração, aquela mesa farta, os amigos, os parentes, as pessoas queridas e que amamos reunidos para uma conversa longa, demorada, muita risada, muita festa. Mas nós não podemos nos esquecer de que nós estamos fazendo aquilo porque Jesus veio ao mundo. O nosso olhar deve estar no lugar certo. A árvore de Natal não pode substituir aquele que se encarnou e que é o dono dessa festa. Eu quero convidar você a colocar o seu olhar, colocar os seus olhos, o seu olhar no lugar certo. Panetones, comidas, festas, celebrações, tudo tem o seu lugar, mas o nosso olhar deve estar fixo em Jesus e aprendermos com este olhar que olhou para a nossa miséria e veio ao nosso encontro, e veio morrer, veio nascer, viver, morrer no nosso lugar e ressuscitar para nos alcançar vida e vida eterna. É por isso que Jesus diz que Ele vai nos trazer vida e vida em abundância. Vida que vale a pena ser vivida, vida que transborda, vida que satisfaz verdadeiramente aquele que se aproxima de Jesus. O tempo do advento é um tempo de expectativa, de espera. Nós estamos indo ao encontro deste dia em que celebraremos o nascimento do nosso Salvador. Um ponto tão importante na história da salvação. O nosso Deus veio ao nosso encontro. Coloque o seu olhar, os seus olhos no lugar certo. Tire de si mesmo. Enxergue o Cristo. Enxergue o outro, por quem Cristo morreu. É um tempo, um chamado para curarmos os relacionamentos com o outro, para curarmos o relacionamento com o nosso Deus, para acertarmos relacionamentos com filhos, com pais, com amigos, com irmãos em Cristo. O Natal é um chamado para esta reorganização da nossa vida, para colocarmos o nosso olhar no lugar certo. Eu quero te convidar a fazer isso agora, através desta oração. Feche os teus olhos onde você está. Deus querido, nós te agradecemos, porque aprouve em seu grande amor, na sua imensa sabedoria, vir ao nosso encontro e nos proporcionar, ó Deus, este momento em que podemos entrar na presença do Pai. Sabedores, ó Deus, que não somos dignos de nada, mas esperançosos da sua graça que transborda, que não mede tamanho de pecado, mas que é superabundante sobre aqueles que te buscam. Ó Deus, nós te pedimos que esta graça que nos alcança também ilumine a nossa mente, traga clareza para nós, faça-nos enxergar, ó Deus, e olhar para o lugar certo, colocar o nosso olhar no lugar certo. Ó Deus querido, move o nosso coração na direção do outro, daquele que está necessitado, daquele que está carente. Ó Deus, move o nosso coração na direção daquele que está magoado, entristecido, para que haja paz, ó Deus, em nosso coração e alcance aqueles que estão ao nosso redor. Ó Deus querido, que este tempo de Natal seja um tempo de nos lembrarmos, de olhar para o lugar certo, de que a fonte de todo poder vem de Ti e de que o Senhor é o exemplo que nós temos, ó Deus, a seguir. Tem misericórdia de nós e concede, ó Deus, que este tempo de espera culmine, ó Deus, com um tempo de celebração na Tua presença, de celebração com o outro,
na tua presença. Nós te agradecemos mais uma vez o privilégio que o Senhor nos conquistou de podermos falar diretamente com o Pai, de falar Abba Pai, nosso Pai querido. Nós oramos gratos desde já por tudo que o Senhor fez e vai fazer, no nome precioso e poderoso de nosso amado Senhor e Salvador Jesus Cristo, aquele que foi morto, mas ressuscitou e está assentado à destra do Pai, de onde reina para sempre. Amém. Que Deus te abençoe e prepare o seu coração para podermos celebrar verdadeiramente o sentido do Natal, a pessoa do Natal. Coloque o seu olhar no lugar certo. Que Deus te abençoe. Presos no pecado, separados da luz, era necessário um resgate. Movido por misericórdia e bondade, Deus enviou seu Filho para nos libertar. Deixou a sua glória, o verbo carne se fez, a humanidade recebeu o Rei. Emmanuel, Deus conosco está. A estrela brilhou no céu e a criação deu glória. Messias, libertador, prova de amor do grande Deus, perdão e graça chegou. Jesus nasceu.